Respira fundo. Um novo caminho começa aqui. Eu conheço seus sonhos, sei exatamente o que você está sentindo. E mais do que isso, eu sonho junto com você. Sei como é desejar tanto, esperar tanto. No meu consultório, vi mulheres voltarem a sorrir, vi famílias nascerem, sonhos se tornarem reais. E foi por isso que eu criei a Jornada da Fertilidade. Para te guiar com carinho, com verdade, com presença. Para que, assim como elas, você também possa mudar de nome. Sim, mudar de nome. De Ana para a mãe da Clara. De Camila para a mãe da Sofia. De Aline para a mãe do Miguel. Sinta isso dentro de você. Esse é o primeiro passo. Você está mais perto do que imagina. Bem-vinda à Jornada da Fertilidade. Se você sente que já tentou de tudo e que talvez seu corpo não esteja mais pronto para engravidar, essa aula vai mudar a sua forma de enxergar a sua fertilidade. Seja muito bem-vinda à segunda aula da Jornada da Fertilidade. Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, especialista em fertilidade, médica há mais de 13 anos, atuo todos os dias ajudando mulheres como você a realizarem o sonho de engravidar, mesmo após os 30 anos, mesmo com diagnósticos difíceis, mesmo depois de tantas tentativas frustradas. E nessa série de aulas você está aprendendo o que te dificulta engravidar e um novo caminho para realizar esse sonho de engravidar. E hoje você vai conhecer os 5 pilares essenciais que ativam a sua fertilidade de dentro para fora. Não são fórmulas mágicas, são fundamentos que mudaram a história de mulheres que já estavam perdendo a esperança e hoje vivem o sonho do positivo. Essa aula vai te dar uma nova perspectiva, mas vai te mostrar, né, que engravidar não depende só de sorte, mas de estratégia, ciência e também de um cuidado integral. E se você aplicar o que aprender aqui, você vai dar um passo real em direção ao seu positivo, a sonhada gravidez saudável. Talvez até agora, né, você esteja aí se perguntando, será que isso serve para mim mesmo, né? Será que isso vai se encaixar para mim, né? E eu entendo essa dúvida porque muitas mulheres, assim como a Társila, também pensavam assim. A Társila chegou para mim com 33 anos, SOP, né, que é a síndrome de ovário policístico, uma alteração nas trompas, hipotiroidismo. Ela já estava há mais de 2 anos tentando engravidar sem sucesso. E quando viu aquele teste positivo pela primeira vez, me mandou uma mensagem sem acreditar. Nunca tinha visto um teste positivo na vida. E sabe por que ela conseguiu? Porque mesmo com todos esses desafios, ela decidiu aplicar os pilares que eu vou te ensinar aqui hoje. E ela não foi a única. A Samara, ela também chegou para mim esgotada emocionalmente, né? Ela tem 36 anos, também estava tentando há 2 anos, hipotiroidismo, alteração nas trompas, ela já tinha sido indicado fazer uma FIV, o marido dela tem 41 anos, ex-tabagista, né? Ela olhou para mim e disse assim, doutora, você é minha última esperança. E a gente começou a fazer alguns ajustes simples, nada fora da realidade deles, né? E depois de 5 meses o positivo chegou, naturalmente, sem FIV, sem medicamento caro, né? Foi uma das mensagens assim mais emocionantes que eu recebi.
Essas mulheres, elas aplicaram os pilares da fertilidade que eu vou te mostrar aqui agora. E o que eu desejo é que você seja a próxima a ter essa história de transformação. Vamos junto para essa aula? Vamos? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero te lembrar o que a gente viu, os pontos essenciais já que a gente viu, porque nada do que eu vou te ensinar agora vai funcionar por completo se você não estiver cometendo, se você ainda estiver, né, cometendo os erros que eu revelei lá na aula 1. Então, na nossa primeira aula da Jornada da Fertilidade, você viu com clareza os 5 erros silenciosos que estão sabotando o seu sonho de engravidar. Mesmo que você ovule, coma bem, tome suplemento ou tenha exames considerados normais, né? Eu te mostrei que esperar a gestação acontecer sem estratégia só faz você perder o seu tempo mais precioso, o seu tempo fértil. Que focar apenas em você, sem investigar o teu parceiro, pode atrasar sim o seu positivo, né? Que tem relação apenas no período fértil, se baseando no aplicativo ou na fita de LH, aquela de urina, pode confundir ainda mais do que ajudar. E que não basta ovular, é preciso esse óvulo ter qualidade, encontrar um espermatozoide de qualidade para formar esse embrião e esse embrião se implantar no útero no momento certo. E que comer saudável e tomar metilfolato não são ações suficientes, né? Se você não está cuidando da qualidade do seu corpo, do seu ciclo, do seu útero, da sua mente. Então, você também conheceu nessa aula histórias reais de mulheres que viviam os mesmos erros, né? Que choravam todo mês quando viam um teste negativo e que só conseguiram engravidar quando fizeram o que você vai aprender aqui agora, aplicar os pilares da fertilidade. Então, se você ainda não viu a aula 1, para tudo, volta lá. Aquela é a aula base, tá? Se você tentar aplicar o que eu vou te mostrar aqui, sem corrigir os erros que estão te travando, é como se você tentasse construir uma casa sobre uma areia fofa, né? Ela pode ceder, ela pode frustrar, ela pode doer. Então, por favor, volta lá se você ainda não assistiu e depois você volta aqui para retomar essa aula. Agora, se você já assistiu a aula 1, parabéns, né? Você está um passo aí à frente do que muitas mulheres que continuam tentando no escuro. Hoje você vai entender o que de fato ativa a tua fertilidade, mesmo que você tenha SOP, endometriose, baixa reserva ovariana ou perdas gestacionais repetidas, ou ainda se você ainda não tem um diagnóstico, uma causa bem definida. Eu vou te mostrar os pilares que tornam o seu corpo fértil de novo e são fundamentos de que você não escuta geralmente nas consultas de rotina, mas que tem mudado a vida de muitas mulheres com históricos desafiadores. Eu quero aproveitar para agradecer também a todas vocês que assistiram a aula 1. A quantidade de mulheres, né, participando da jornada da fertilidade superou todas as minhas expectativas, né? Obrigada por cada mensagem, cada comentário de carinho, cada história que vocês compartilharam comigo, né? Vamos lá, vamos começar essa aula de hoje, porque o que você vai descobrir agora pode te colocar num caminho real para o seu positivo. Bom, agora que você já entendeu o que pode estar te afastando da gravidez, é hora de começar a construir o caminho para te levar para o seu positivo, para a sua gravidez, tá? E o que eu vou te mostrar mudou a minha vida e também a vida de centenas de mulheres, de pacientes que transformaram também. São os 5 pilares da fertilidade. Eles não são passos soltos, tá? Eles são fundamentos de um método que integra a medicina, né, o que a medicina tem de mais atual, com outras áreas que também funcionam. Então, cada pilar atua como uma engrenagem. Sozinho, eles não vão ter força, mas quando a gente une nessa engrenagem, eles ativam a tua fertilidade de verdade, tá bom? E o mais importante, mesmo na tua rotina corrida, com diagnóstico de SOP, baixa reserva, ou endometriose, ou ainda aborto, né, de repetição, ou ainda que você ainda não tem um diagnóstico fechado, você vai conseguir aplicar aí, tá bom? Então, o primeiro pilar, entenda aqui, o pilar número 1 é o seu corpo fala. Você tá ouvindo? Seu corpo fala com você o tempo todo. Muitas vezes, né, por conta da correria, a gente às vezes se desconecta com a gente abafa, a gente acaba não escutando. E aí a gente acaba perdendo pistas valiosas que poderiam mostrar pra gente o caminho da sua fertilidade. E aqui eu vou te mostrar alguns sinais que você precisa, ficar atenta, tá? Esse pilar, ele vai te ensinar que a autoobservação, ela permite acender o seu protagonismo e criar ainda mais essa conexão corpo-fertilidade. Então, o primeiro sinal que você tem que estar atenta é observar o seu ciclo menstrual. Quantos dias tem tua menstruação? Como é que é o fluxo? Tem escape? Tem TPM forte?
tem dor nas mamas, tudo isso pode te sinalizar um desequilíbrio hormonal e alguma inflamação, tá? Olha esse artigo aqui. Ele fala que saber os sinais da tua fertilidade, do seu corpo, pode determinar a sua janela fértil. E o momento adequado para ter a relação sexual está associado a uma probabilidade maior de conceber em um ciclo ovulatório. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas doutora Ju, por onde que eu começo? Vamos lá. Como que eu vou saber os sinais de fertilidade? Então vamos lá, vamos deixar alguns pontos aqui, uns pontos importantes, né? Então preste atenção e se quiser anota, tá? Para você entender os seus sinais de fertilidade, primeiro você precisa começar anotando o dia que desce a sua menstruação. E não é aquela borra, é a menstruação vermelho vivo, tá? Tem que anotar o dia que desce o vermelho. Esse é o primeiro dia da tua menstruação, o dia do teu ciclo menstrual. Você vai anotar os dias de fluxo menstrual que você tem, como que é esse fluxo, a duração, dias que duram a sua fase lútea, né? Quantos dias após a ovulação até a sua menstruação descer de novo. Enfim, você precisa entender bem o teu ciclo menstrual. O segundo sinal é você observar como que está teu intestino. As suas fezes estão duras, elas estão mais amolecidas. Isso pode afetar diretamente a absorção dos nutrientes, né, dos suplementos que você toma. E isso pode sabotar a eficácia deles, tá? Todo mês. Então, pode estar acontecendo uma disbiose intestinal que vai impactar não só na absorção dos nutrientes, mas facilitar, olha aqui, presta atenção, um estado de predominância estrogênica. E isso vai facilitar o surgimento de endometriose, SOP, pólipo, adenomiose, mioma, ou seja, questões que podem impactar na tua fertilidade. Então, a disbiose intestinal, ela também pode ser alertada se você tem, por exemplo, uma candidíase de repetição, uma vaginose, tá? E esse artigo aqui mostra justamente isso que eu tô falando, a importância que o nosso intestino tem para sua fertilidade, tá? Um terceiro sinal que é importante você ficar atenta é sobre o seu muco cervical, tá? Você percebe, você consegue ter essa percepção do teu muco cervical? Você sabe quando ele aparece, né? Ele é um sinal marco, né, que a sua ovulação, ó, tá se aproximando. Ele é muito mais confiável do que as fitas de LH e ele é considerado o primeiro sinal de fertilidade. E ele é importante para ajudar os espermatozoides, ó, a subirem, ascender pelo útero, trompas e chegar a fecundar o óvulo. Então, ficar atenta ao aspecto do seu muco, se você percebe muco, é extremamente importante. E você precisa ficar atenta também a esse quarto sinal aqui, ó. Cólicas incapacitantes, dor na relação, menstruação, borra de café, sangramento irregular, todos são sinais de alerta e precisam ser investigados com exames, tá bom? Então, olha só, preste atenção. Se você tem cólica que vem piorando ao longo dos anos, acende aquela luz amarela e suspeita de endometriose. Se você tem fluxo intenso, pode ser uma adenomiose, um pólipo, um mioma. Se você tem escape, borra de café principalmente antes da tua menstruação, pode ser um sinal de falta de progesterona, por exemplo. Então, entenda que você precisa realmente se aprofundar na sua investigação, na investigação do teu parceiro, né? Identificar se tem alguma alteração de vitamina, hormonal, alguma questão na tua reserva ovariana, trompa, útero, espermatozoide. Porque quanto mais você escuta o teu corpo, mais cedo você chega ao teu positivo. E o segundo pilar, que se refere a algo muito importante nessa jornada e que muitas vezes vocês deixam de lado, é o pilar conexão mente e corpo. Então entenda que a mente e o corpo eles precisam estar conectados, né? E uma coisa é certa, se a tua mente está em guerra, o teu corpo ele não vai entrar em paz, tá? As coisas estão conectadas, né? O estresse crônico ele tem o poder de alterar alguns hormônios, aumentar a inflamação, afetar diretamente a qualidade dos óvulos e do espermatozoide. Esse pilar, ele pode te fazer progredir, acelerar, tamanha importância que ele tem, né, dessa parte mental nas nossas decisões, nas nossas ações e também para efeito no nosso corpo físico, tá? Olha esse estudo que mostrou aqui que os estados emocionais alteram não só o sistema nervoso, mas também os níveis de marcadores inflamatórios no sangue. E eu já falei para você, lembra? Que inflamação pode desregular os hormônios, pode prejudicar a qualidade do óvulo, impactar na sua fertilidade. Deepak Chopra, um dos maiores estudiosos sobre a influência, né, das emoções e dos pensamentos no corpo físico, ele coloca assim: todo pensamento que você tem
é uma molécula de energia que influencia o teu corpo. Então entenda que a partir de hoje, você precisa começar a alinhar a mente e o corpo, né? Se você não sabe por onde começar, você pode aí se perguntar, como que eu faço isso, doutora Ju? Vamos organizar aqui para você. O primeiro passo que você precisa fazer é regular o teu relógio biológico. Então, primeiro, você precisa alinhar o funcionamento do teu corpo de acordo com a fisiologia humana, ou seja, de acordo com o ciclo circadiano, né, de acordo com a programação que o nosso corpo foi desenvolvido. Então, acordar, se alimentar, dormir nos horários adequados e certos vai reduzir o seu estresse oxidativo e melhorar a tua ovulação. A gente tem hormônios que são liberados mais de manhã, outros mais à tarde, outros à noite. E se você não respeita, se você não escuta o teu corpo, olha as coisas aí se conectando, né? Você pode não estar potencializando a sua fertilidade ao máximo. A cronobiologia mostra que ao respeitar os horários ideais para acordar, como almoçar também, dormir, você consegue reduzir esse estresse oxidativo, tá? E melhorar a qualidade de óvulo, de espermatozoide, regularizar a tua ovulação, o teu bem-estar. Então, se você tem, por exemplo, SOP, vou te dar uma sugestão aqui. Passa a ter uma rotina de sono. Isso muitas vezes já vai garantir um passo na tua regularização do ciclo, tá? SOP, tenta fazer isso. Se você tem SOP, tenta fazer isso. Agora, um segundo passo é em relação à pressão interna. A gente precisa reduzir essa pressão interna. A sensação de culpa, medo, ansiedade, né? Todos esses são sentimentos que aumentam o nosso cortisol e vão desequilibrar tudo. Então, passe a usar estratégias, né, para reduzir o seu estresse, a sua ansiedade dentro dessa jornada. E eu sei, né, que aqui é justamente um ponto de alerta aí para você. Me diga, por exemplo, se você não fica, às vezes, pensando todos os dias, muitas vezes se culpando, né? Por que demorou a começar a tentar? Por que não está acontecendo? O que falta fazer, né? Então, vamos colocar agora esses pensamentos de lado e começar a agir. Isso é o mais importante aqui. Então, se informar, né? Como você está aqui fazendo, participando da jornada da fertilidade, conhecer o teu corpo, o processo, desmistificar, usar as técnicas de relaxamento, ter um tempo para o teu autocuidado, alimentação equilibrada pró-fertilidade, saber estabelecer limites, saber dizer não e participar de grupos de apoio e de orientação. Olha, às vezes a gente acha isso não tem importância, né? Mas eu quero te mostrar que não é aqui, ó, da boca para fora, né? É ciência. Eu quero te mostrar, né, que a gente precisa realmente integrar e ganhar força para ativar a nossa fertilidade. Olha essa evidência científica aqui, esse artigo. Ele mostrou que participar de grupos de apoio e cuidar da saúde mental aumenta comprovadamente a taxa de gravidez em mulheres que querem engravidar. Então, essa conexão, né, mente e corpo, ela é também muito importante para você cada vez mais se conectar com o seu bebê que vai chegar. E agora eu quero te propor um exercício prático, tá? Então, vamos ao seguinte. Hoje, antes de dormir, você vai perguntar para você mesma, lá, você com você mesma, o que eu preciso fazer para ter você aqui comigo, meu filho? Faça essa pergunta, você com você mesma. O que eu preciso fazer para ter meu filho aqui comigo? E eu vou te sugerir que você fique muito atenta aos sinais que vão aparecer, os caminhos, as oportunidades que vão vir à sua frente. Uma outra sugestão é você praticar todo dia a gratidão. Se imagine grávida, se visualize, respire, né? Sinta como se isso já fosse real na tua vida, né? Faça isso hoje e depois você me diz o poder que vai ter. Você vai ver a grande transformação que vai acontecer, tá bom? Combinado? Vamos agora para o nosso terceiro pilar. Esse terceiro pilar é a nutrição. Então, eu quero começar falando aqui que comer saudável não é o mesmo que comer para engravidar. E essa evidência aqui fala justamente como a parte metabólica pode influenciar na sua fertilidade. Olha só. Mas um dado importante aqui também é que reforça que não é qualquer alimentação saudável que ajuda na fertilidade, que ajuda para engravidar. É preciso a gente estar atento nas porções, nas quantidades de fruta, legume, carne vermelha, peixe, cafeína, álcool, quanto que você consome desses alimentos por semana, porque a nutrição para a fertilidade, a nutrição para te ajudar a engravidar, ela tem que reduzir a inflamação, ela tem que equilibrar os teus hormônios e preparar o teu corpo e do seu bebê antes mesmo da concepção. Então, não é somente o que você come, mas também o que não comer
para evitar a exposição, né? Hoje a gente é muito exposto a disruptor endócrino, né? Ou seja, aquelas substâncias tóxicas inimigas da fertilidade que podem levar a alterações hormonais, um descontrole do teu ciclo menstrual e da qualidade dos teus óvulos e dos espermatozoides, tá? Não ficar atento a essa exposição, você precisa ficar atento a essa sua exposição. Exposição a pesticida, fitalato, BPA, tudo isso vai jogar contra a tua fertilidade. Olha essa tabela aqui, né, esse gráficozinho que eu trouxe. Isso aqui são justamente alimentos que têm mais contaminação por agrotóxico. E isso vai impactar na tua fertilidade. Então, vamos lá. Se você tiver a possibilidade de ingerir pelo menos alguns, né, ou os mais contaminados de forma orgânica, isso pode ajudar a melhorar a sua saúde fértil. E aí algumas pessoas falam assim, doutora Jo, isso é muito caro, não dá para mim não, né? Então, como uma estratégia, o que você pode fazer? Lavar muito bem esses alimentos, né? E o que der para tirar a casca, né, que tem esse risco maior de contaminação, você tira, ok? Então, tudo isso vai influenciar não só na chance de você engravidar, mas também na saúde do teu futuro bebê. Olha que interessante isso aqui. Diversos trabalhos, né, mostram que a alimentação pré-concepção, ou seja, antes de engravidar, o estilo de vida pré-gravidez influencia na saúde daquele serzinho que vai ser gerado. Olha a nossa responsabilidade, a responsabilidade da mulher, né? Então, se você quer reduzir o risco, por exemplo, do teu filho, né, ter obesidade, algumas doenças metabólicas, alguns tipos de câncer, você começa a ter uma influência antes mesmo dele ser gerado, dele nascer. Essa influência é o que a gente chama de epigenética. Então, todo o teu estilo de vida influencia na questão da saúde do teu filho, mesmo na saúde adulta, quando ele for adulto. Então, a partir de hoje, busque a alimentação pró-fertilidade, tá? Evite os inimigos da fertilidade, evite o BPA, os fitalatos, os pesticidas. Use as estratégias de substituição. Ao menos alimentos mais contaminados, consumo orgânico ou descasque mais. Aí aplique os fundamentos da dieta mediterrânea, a dieta pró-fertilidade, que vai sabidamente melhorar a tua chance de engravidar. E sobre a suplementação, que eu sei que é uma coisa que vocês realmente sempre perguntam muito, ela é importante, sim. Mas entenda que suplementação não é milagre, tá? Se você não tiver um sono, uma nutrição, corpo em movimento, não tem suplemento nenhum que vai ter efeito, tá? E eu sei que você foca muito aqui nessa questão dos suplementos, mas eu preciso te dar clareza sobre 2 pontos relacionados aos suplementos. Primeiro deles é um grande erro você usar o suplemento e achar que ele vai contrabalancear e ter força para resolver todos os outros pilares que você não está fazendo e que eu vou te apresentar, que eu estou te apresentando aqui nessa aula. Então, entenda que é a união das forças que vai gerar um resultado. O segundo ponto, né, e é importante você entender, olha essa figura aqui, o estresse, doenças como síndrome de ovário policístico, endometriose, ou ainda infertilidade sem causa aparente, aborto de repetição, né? No homem também algumas alterações seminais, como alterações de quantidade, fragmentação de DNA, motilidade. Tudo isso tem algum ponto relacionado ao estresse oxidativo. Né? E os suplementos, eles podem ajudar a melhorar essa fertilidade, tanto feminina quanto masculina, né? Quando eles forem usados de forma correta, na dose ajustada, pelo tempo adequado. Isso é extremamente importante. Então, você precisa entender que os suplementos ajustados, né? Se eles forem usados em doses muito baixas, né? Ou um suplemento polivitamínico, por exemplo, você pode, às vezes, não ter o efeito que você deseja, tá? Porque esses polivitamínicos, às vezes, eles têm muita coisa, mas doses muito baixas, e aí não tá no ajuste que a gente precisa. E o teu marido, né, se ele também não suplementa, vocês podem estar deixando aí passar uma grande chance de melhorar a fertilidade dos dois, de vocês dois, tá? Então, o objetivo não é só reduzir o estresse oxidativo, mas é também regularizar os seus hormônios, o teu ciclo menstrual, reduzir a tua resistência insulínica, melhorar o teu bem-estar, melhorar a qualidade do teu sono, óvulo, espermatozoide, né? Lembra aqui que a qualidade do óvulo, do espermatozoide do parceiro é diretamente influenciada pelo que vocês comem e suplementam hoje, tá? Vambora, vamos para o quarto pilar da fertilidade. Quarto pilar é a atividade física.
A atividade física regular é um dos pilares mais subestimados e que tem um dos maiores impactos em transbordar a tua fertilidade, né? Você já sabe que a atividade física ela é importante em diversas fases da vida, né? Mas o que eu quero te mostrar aqui é uma nova perspectiva em relação à atividade física, tá? Qual é a real diferença, né, de que a atividade física faz para quem principalmente quer engravidar, né? Vamos a 3 pontos aqui de como a atividade física pode impactar na tua fertilidade. O primeiro ponto, olha esses 2 estudos aqui. Eles mostram que a atividade física melhora a saúde mental, reduz o estresse e a ansiedade, ajuda no teu equilíbrio hormonal, reduz a inflamação e regula o ciclo, tá? Um segundo ponto importante, né, é que os estudos mostram ainda que mulheres que se movimentam engravidam mais rápido e têm bebês mais saudáveis. Lembra que eu falei da epigenética, né, da nossa influência, do estilo de vida na saúde do bebê, né? Então, aqui você entende, né, que você vai influenciar a sua futura gestação e também a saúde do seu bebê. Mas também fazendo atividade física, você vai conseguir entrar na gestação mais saudável, com menor peso, né, menor risco de ter um diabetes gestacional, por exemplo. Terá nessa fase, antes da gravidez, os benefícios, né, de reduzir alguns parâmetros inflamatórios, vai desinflamar, vai ajudar a regularizar teu ciclo, melhorar os seus níveis hormonais, o seu metabolismo, melhorar a qualidade de gametas, né? Então, olha o impacto que a atividade física mostra, que a ciência traz para a gente através de vários estudos, né? Um terceiro ponto que preciso falar é sobre como o sedentarismo atrapalha a tua fertilidade. Então, se você acha que você está sem tempo para fazer atividade física, vamos lá. Eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Me diga aí, qual que você quer que eu comece? Pela boa ou pela ruim? Vamos lá. Vou começar pela boa, tá bom? Vamos lá. Então, ali tem uma coisa aqui, ó. Qualquer tempo de atividade física, nem que seja 20 minutos no final de semana, já é melhor que nada, tá? Então, isso já gera um impacto na sua saúde, na qualidade, né, do seu óvulo, na sua fertilidade. Caminhe, suba escadas, respire, vá aumentando aos poucos, tá? O importante é você se mover com frequência e, claro, ter prazer dentro da atividade. Aí a má notícia, vamos lá. A má notícia é que você há de concordar comigo que agora você não tem mais desculpa para ficar parada, não é? São só 20 minutos. Então, assim, pelo menos comece, tá? O ideal é você fazer 150 minutos por semana, mas se você pode começar com 20, é isso que eu quero que você faça. Se mexa. Cada passo que você dá da sua caminhada, cada suor que escorre, te aproxima do teu positivo. Pensa nisso, né? Deixa lá a tua roupa de ginástica separada no dia anterior, para você vencer mais fácil a preguiça que às vezes eu sei que aparece, tá? E principalmente se você está acima do peso, se você tem SOP, tem uma resistência insulínica, endometriose, esse pilar aqui ele é inegociável, você precisa fazer, tá? Atenção, olha só, o outro extremo também é super importante da gente falar, ou seja, o excesso de treino também pode atrapalhar a tua chance de engravidar. Então, se você já é uma praticante assídua de atividade física, né, praticar atividade física em excesso, praticar uma atividade física errada, tanto para homens quanto para mulheres, né, esse excesso de treino pode prejudicar a tua chance de engravidar. Então, a ordem, a orientação aqui é o seguinte: faça atividade física, mas faça de forma estratégica, tá? Vamos então agora para o nosso quinto pilar, né? O pilar da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela é um pilar pouco conhecido, mas ele é extremamente poderoso. E eu preciso te dar clareza aqui sobre ele. Ele vai atuar muitas vezes onde a medicina tradicional não alcança. Então, muitas vezes ajuda a regular o fluxo menstrual, aumentar a irrigação do útero, né, e dos ovários, melhorar a receptividade endometrial, a espessura desse endométrio, reduzir cólica, reduzir TPM, ansiedade. Eu já tive paciente de 34, 38, até 40 anos também que engravidaram naturalmente ou por FIV, né? E que só depois que a gente integrou as práticas da medicina tradicional chinesa, né? A acupuntura, ciclo das sementes, dos chás, o aquecimento de útero, é que conseguiram engravidar. Já tive paciente também de 39 anos que com um único estímulo ovariano, a gente conseguiu quatro embriões euploides em um único estímulo, né? Embriões euploides são aqueles geneticamente normais, ou seja, que dão uma alta chance da gente conseguir engravidar. E aí, quando a gente consegue 4 embriões euploides, a gente praticamente elimina, assim, o risco, né, as causas de aborto por idade,
que são relacionadas à alteração cromossômica, né? E eu quero te mostrar também a história da Jane. Ela já vinha sofrendo de infertilidade há 5 anos, trombofilia, alteração no espermograma. A gente recorreu, no caso dela, à fertilização. Só que chegou uma etapa do tratamento que persistia uma dificuldade para espessar o endométrio, né? Mesmo fazendo algumas outras ações. E aí você lembra, né, que para o endométrio estar receptivo, ele precisa estar trilaminar, precisa ter 7 milímetros, mas a gente não conseguia chegar nisso. E aí o que eu fiz? Mesmo sendo fertilização, né, para a gente aumentar a chance de sucesso no caso dela, a gente associou as práticas da medicina tradicional chinesa e a gente conseguiu um resultado incrível. O endométrio espessou e ela engravidou de gêmeos, ou seja, 100% de sucesso em formar essa família linda aqui. E os estudos vêm mostrando, né, eu quero deixar isso claro aqui para vocês mesmo, que mulheres que utilizam a medicina tradicional chinesa podem aumentar em até 2 vezes a chance de engravidar em apenas 4 meses, né? Olha o impacto que isso tem, né? Então, se você acredita que já tentou de tudo e nada funcionou, tá entendendo que a partir daqui, né, o que talvez falte é o que nunca te explicaram, né? Esses são os 5 pilares que sustentam a base da fertilidade real, aquela que constrói com estratégia, cuidado, essa visão integral, tá? Agora me conta lá no nosso grupo, qual desses pilares você percebe que você estava ignorando? O próximo encontro, eu vou te mostrar como conectar tudo isso num mapa, num plano claro, num plano possível, tá? E como mulheres reais estão realizando esse sonho, mesmo depois dos 30, 35, né? E às vezes tentando por muitos anos, né? Você não vai querer perder essa aula. Ao longo desses dias, né? Muitas mulheres me escreveram perguntando, né? Doutora Ju, como que eu posso ter acesso a tudo isso numa forma mais profunda, né? Existe um caminho aí completo, com orientação, acompanhamento, para aplicar tudo isso na prática? E sim, existe, né? É o que eu pratico no meu programa de acompanhamento Engravida Já. É onde eu uno todas essas estratégias: nutrição, suplementação, sono, corpo, mente, as práticas integrativas, orientações da medicina tradicional chinesa, tudo em um método completo para quem quer parar de tentar no escuro e finalmente engravidar com clareza e direção. Mas agora, de verdade, o mais importante é que você aproveite cada minuto dessas aulas aqui gratuitas da Jornada da Fertilidade. Esse conteúdo aqui, ó, vai sair ao ar domingo, 11h59 da noite. E, sinceramente, ele é um conteúdo que poderia estar dentro aí de um programa pago, mas eu decidi compartilhar e liberar ele para você, né? Porque eu sei o impacto, como ele pode transformar mesmo antes de qualquer matrícula. Então aproveita, assista com calma, anota tudo, compartilha com quem você ama, tá? Porque mais para frente, no momento certo, eu vou te contar como entrar na próxima turma do programa Engravida Já. Mas por agora, o mais importante é que você fique aqui comigo até o final dessa jornada, porque o melhor ainda está por vir. Então vamos revisar aqui juntas o que você aprendeu hoje nessa segunda aula da Jornada da Fertilidade. Porque quando você entende de fato o que ativa a sua fertilidade de forma estratégica, você para de depender de sorte e começa a construir o seu positivo, a sua consistência, né, com consciência e clareza. Tá? Então você entendeu aqui o seguinte: o seu corpo fala, né? E é ele que dá sinais aqui da tua fertilidade, também dá sinais dos bloqueios que podem estar te impedindo de engravidar, né? Você já sabe que observar o teu ciclo, observar o seu muco, seu intestino, sua TPM, sua ovulação, tudo isso vai te guiar num caminho possível. Entendeu que a sua mente e o seu corpo, eles precisam andar juntos, precisam estar conectados, né? Não é somente o físico, não é só o emocional, é tudo integrado. A gente precisa integrar mente e corpo, né? Quando você reduz o seu nível de estresse, quando você respeita o teu ritmo, né? Se conecta com o teu bebê que vai chegar, o seu corpo vai responder, ele responde. Você aprendeu ainda que a alimentação ele precisa ser para fertilidade, não só saudável, né? Viu como eliminar os inimigos da fertilidade, os disruptores endócrinos e como se proteger. E você entendeu que os suplementos certos, nas doses certas, podem acelerar a tua chance de engravidar. Você viu ainda que a atividade física, quando bem aplicada, regula hormônios, melhora a ovulação e reduz a tua inflamação. E mesmo que você tenha pouco tempo, fazer algo ainda é melhor do que não fazer nada,
né? E conheciam ainda o poder da medicina chinesa, né? Uma prática que é pouco falada, mas extremamente poderosa para tornar o seu útero mais receptivo, regular o teu ciclo e até aumentar a chance de sucesso do seu tratamento, como a fertilização in vitro. Né? E o mais bonito, você conheceu histórias reais, né, de mulheres que estavam exatamente aí onde você está agora. Mulheres que aplicaram esses pilares e conseguiram engravidar naturalmente ou com um tratamento. E eu preciso te lembrar algo muito importante. Focar só em uma área, né, é como se você tapasse um buraco e deixasse aqui os outros vazando. A fertilidade é um sistema, ela é um ecossistema. E quando você une corpo, mente, nutrição, suplemento, movimento, medicina chinesa, medicina integrativa, tudo começa a mudar. Agora me conta, qual desses pilares aqui você vai começar a aplicar hoje? Qual deles você percebeu que você vem ignorando, né? Que pode ser a peça que faltava aí no teu caso. Porque no próximo encontro eu vou te mostrar como conectar tudo isso num caminho real. É um plano estratégico para você engravidar ainda esse ano, né? Agora que você já entendeu esses erros silenciosos que podem estar te afastando do positivo e já conheceu os pilares essenciais que ativam a sua fertilidade de forma estratégica, na próxima aula eu vou te mostrar um passo a passo claro que vai te mostrar como engravidar ainda esse ano, mesmo que você tenha mais de 30 anos, SOP, endometriose, baixa reserva ou infertilidade, né? Ou ainda que não tenha um diagnóstico específico ou que tenha passado por algumas perdas sucessivas, né? Abortamentos, né? É essa real aula que transforma, a que muda a chave, né? Posso te falar que poucas chegam até aqui e são justamente essas mulheres que colhem os melhores resultados. Então, coloca um lembrete agora. Sexta-feira de manhã eu vou liberar a terceira e a mais importante aula da jornada da fertilidade. Eu quero muito que você esteja comigo aqui até o fim, porque o seu sonho de engravidar ele pode estar mais perto do que você imagina. E o próximo passo, eu vou te falar, você vai dar na sexta-feira. Agora eu quero te ouvir. Vai lá na nossa comunidade WhatsApp, me conta o que te tocou nessa aula, né? O que você conseguiu identificar que você precisa ajustar, né? É no conhecimento do teu corpo, é no seu diagnóstico, né? Ou em algum dos pilares que podem ativar a tua fertilidade de forma real. Escreve lá para mim. Eu vou ler tudo com muito carinho e responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Tá? Porque tá perto, né, de quem a gente, quem te guia, isso faz muita diferença. E eu sei disso, por isso que eu tô querendo sempre estar próxima de vocês, né? E se você ainda não está lá no grupo, você precisa entrar lá agora. Lá é o coração dessa jornada, é onde acontecem os desabafos, os insights, até os primeiros positivos, né? E para você que assistiu essa aula e estiver dentro do grupo, eu vou liberar o acesso a um e-book da Tentante, um material exclusivo para você aprofundar ainda mais nos passos certos para realizar o seu sonho de engravidar. Então, entra lá no grupo, compartilha a sua percepção, a sua dúvida ou até a sua decisão. E já deixa salvo. Sexta-feira de manhã, a aula 3 vai ao ar e ela pode mudar tudo, tá bom? Eu te espero lá. Um beijo. Até mais.